Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou-vos falar de mais um jogo que é um jogo de entretenimento, dentro deste tipo de jogos de tabuleiro, de mecanismos e de design moderno, e vamos explorar como é que este jogo nos pode ensinar coisas extra-jogo ou até ser inspiração para adaptações para outro tipo de desenvolvimento de projetos, quer sejam projetos educativos, quer sejam projetos de ensino de conteúdos ou de competências. Vamos falar aqui hoje do Century Spice Road. Este jogo é uma forma de deck builder, que é um tipo de jogo dentro deste tipo de jogos, que consiste na construção de baralhos. E porque é que isto é interessante? O jogo vai ter... Cada jogador vai começar com duas cartas iguais, que no fundo são cartas que permitem... Esta ganha 2 cubos amarelos e esta permite evoluir cubos. De uma forma muito visual, vamos ter aqui massinhas com os cubos que devemos organizar assim, consoante o valor, ou seja, este cubo amarelo pode ser evoluído para vermelho, de vermelho para verde e de vermelho para castanho. O que acaba por ser uma forma de introduzir o conceito de valor. Ou seja, os cubos não valem todos a mesma coisa e têm de passar por processos de evolução para chegar a outras formas que depois, no contexto do jogo, podem ser trocados por cartas que têm valores. E essas cartas que têm valores são estas que estão aqui, em que existem quantidades de cubos, que estão aqui em baixo, que podem ser convertidos em valor. E quem conseguir juntar uma quantidade destas cartas que estão disponíveis para serem trocadas, consoante o número de jogadores, podem ser mais ou menos, mas podem ser, por exemplo, 5 cartas destas primeiro, soma os pontos e ganha o jogo quem tiver mais pontos. Ou seja, há aqui uma noção de estratégia entre tentar obter rapidamente as cartas, ver quais é que dão mais pontos e ter noção de quais os recursos que são necessários. E para obter esses recursos, entra aqui na parte interessante, que é a parte da noção de valor, estas pecinhas que aqui estão, estes cubinhos, mas também a necessidade de valor em quantidade de ações que nós temos que fazer para chegar a isso. E é aí que nós conjugamos estas cartas, porque nós, na nossa vez de jogar, só podemos jogar uma das cartas ou adquirir cartas novas, onde se incluem cartas tipo estas que permitem fazer coisas ou cartas que dão estas tipo pontos. Ou então devolver as cartas que gastamos, porque nós quando gastamos uma carta, vamos pôr aqui por exemplo a minha caravana, que é onde eu posso guardar os meus cubos, está aqui, tem 10 espaços, eu tenho estas cartas na mão, eu jogo esta carta, que coloco aqui e permite-me ganhar 2 cubos amarelos, que coloco na minha caravana que tem capacidade para 10. Ou seja, se eu quiser cubos mais evoluídos, vou ter que fazer evoluir, porque não tenho capacidade para tudo. O que nos dá uma noção de capacidade de armazenamento. Ou seja, nós não temos recursos ilimitados para ter tudo. E isto é um ensinamento para a vida, para qualquer tipo de negócio ou tipo de atividade. Nós não vamos ter espaço para tudo e temos que saber escolher aquilo que queremos para cumprir determinados objetivos. Portanto, temos aqui noção de planeamento e temos noção de encadeamento de ações. Portanto, eu joguei esta, vou ter 2 cubos, e então posso jogar então esta, que tinha na mão, para fazer evoluir. E posso fazer evoluir, por exemplo, os 2 amarelos para 2 vermelhos, ou então tinha 2 amarelos, evoluía um amarelo para um vermelho e depois um vermelho para um verde. Já temos aqui uma noção de planeamento e de relação de valor entre as coisas. Se eu quisesse jogar estas cartas outra vez, tinha que gastar uma ação para as devolver para a mão e perdia a minha vez de jogada. Depois existem outras cartas que fazem muitas outras coisas, que permitem fazer conversões de cubos de umas cores para outras. E é aqui que nós vamos ter a opção de adquirir estas cartas para juntar à nossa mão de cartas disponíveis. No entanto, se comprarmos muitas, aumentamos muito a complexidade do nosso sistema. Portanto, podemos ver aqui, se eu der 3 cubos amarelos, recebo um vermelho e um verde. Aqui, se eu der, por exemplo, aqui recebo diretamente estes cubos, que então é uma carta praticamente direta. Mas, por exemplo, nesta, se eu der 2 cubos dos mais valiosos, que são os castanhos, recebo 3 cubos verdes, um vermelho e um amarelo. E se eu juntar isto tudo, o meu sistema fica muito complexo e fica difícil conseguir compreender todo o sistema e aquilo que eu posso construir. Ou seja, estamos a construir uma máquina e é uma máquina que tem muita complexidade, e se nós não conseguimos dosear a complexidade das cartas que são parte da máquina, não a conseguimos compreender, ou seja, introduzimos a teoria da complexidade. E isso permite-nos depois perceber que para um sistema funcionar ele deve ser relativamente simples, eficiente e conseguimos fazer ciclos. Portanto, introduzimos também a noção de ciclos para depois facilmente podermos controlar, ler os objetivos que estão na mesa e conseguir chegar aos objetivos. Isto dá-nos uma noção muito concreta de complexidade, de que por vezes o
complexo, aquilo que tem muitas peças, tem muitos componentes, pode produzir cadeias impressionantes de resultados, mas que são difíceis de manusear e de lidar, porque na realidade nós temos recursos limitados, tempo limitado, atenção limitada e nem sempre temos a capacidade de processar tudo isto. Este jogo ensina-nos que é mais fácil e é mais prático e eficiente fazer sistemas com pequenas peças devidamente encadeadas, em que estamos conscientes daquilo que estamos a fazer, que conseguimos planear para o futuro e assim conseguimos chegar aos nossos objetivos. Provavelmente, se tivéssemos muita capacidade de processamento, podíamos fazer coisas melhores, mas na realidade não temos, e é isso que, por exemplo, se aprende em engenharia, que é usar eficientemente os nossos recursos, porque temos capacidades das nossas limitações. Este jogo ensina-nos a fazer isto. Fica aqui um exemplo de como é que a conjugação de cartas a construir um baralho, que aumenta o tamanho do baralho, que pode aumentar a complexidade, ajuda a perceber como é que funcionam sistemas através de um modo tão simples e tão antigo como são as cartas, porque cria ciclos de utilização e de renovação. E pronto, fica aqui um ensinamento de como é que um jogo tão simples como este, que pode parecer muito complicado, mas depois acaba por ser muito simples e pode ser jogado por todos, ajuda-nos a perceber a complexidade de sistemas e o encadeamento de ações e até a própria noção de eficiência. Adeus!